Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso encontro semanal. Outro já estava com saudade já, né? Semana passada deu um periquipaco aí técnico, né? A repimboca da parafuseta aí não deu muito certo e nós precisamos adiar, mas hoje, firmes e fortes aí. Quero agradecer a presença de todos já. Eu vi alguns aí, fui no chat agora para responder uma tarde a todos aí, ó, o pessoal já está chegando. Por gentileza, me dê um ok do som, me dê um ok aí da imagem. Vocês conseguem me ouvir bem? Tá com muito chiado, tá sem chiado? Me dê um feedback para nós aí, fazendo um favor. É importante esse feedback para a gente poder fazer alguns ajustes aqui, se caso for necessário. Carminda, obrigado pela sua presença, viu, filha? Fiquei feliz em te ver. Mônica, beleza. Então vamos lá. Temos a nossa querida Carminda lá de Portugal nos acompanhando. Grande Zé Teodoro. Zé, obrigado pela sua presença, viu? Sandrinha tá por aí. A Cleonice tá aí. O grande Fábio, Fábio também. A Lu. Deixa um abraço a todos aí da maravilhosa cidade de Issem. Silvinha, minha parceira. Luísa, obrigado por tudo, tamo junto aí. Mônica, tamo aí também, a Mônica do Rio de Janeiro. Alice, olha Alice, fazia tempo que eu não te vi, hein, Alice. Marinalva, Socorro chegando, a Márcia, a Roberta, legal. Como eu disse, né, a semana passada tivemos um probleminha técnico, né, precisamos adiar, mas hoje firmes e fortes. Então, muitas perguntas durante a semana sobre a doutrina de uma maneira geral, ok? Só que é o seguinte, muitas dessas perguntas, a sua grande maioria, elas não estão ainda de encontro ao conteúdo que nós estamos elaborando no livro. Então, eu dei uma brecada. Se tiver alguma que está dentro do contexto do dia, tudo bem. Eu vou trazer no próximo programa, a gente vai elucidar um pouco mais sobre isso. Agora, essas questões que não estão vinculadas muito ao estudo, eu vou deixar de lado. Então, se você às vezes não sentiu que a gente não colocou no ar, mas eu não vou deixar de responder para todo mundo em off, né, no particular, eu vou responder a todos, pode ter certeza, né, tenha fé, tenha fé que a gente vai. A Jana tá aí também, Jana, obrigado pela sua presença, Jana. A gente vai, se a gente devagar, a gente vai respondendo, ok? E muitos perguntaram sobre o livro, inclusive hoje até a Sandrinha colocou no Instagram. Quem quiser adquirir esse livro, né, na livraria da USE aqui de São José do Rio Preto, né, tem para vender, tá? Com certeza em qualquer outra livraria, tem para baixar no PDF também, na internet gratuito. E você também pode também acessar pela Kardecpedia. Pega lá www.kardecpedia.com.br. Lá você é uma plataforma onde contém todos os textos de Kardec e de outros autores, né, que ajudam a entender Kardec, totalmente gratuito, interligados, fácil, simples também. Você pode, porque eu pego o texto de lá, ok? Aliás, um grande abraço ao Cosme e a Lilian, tá, que nos proporcionaram, e demais que proporcionaram essa beleza de ferramenta para a gente poder trabalhar. Então vocês podem ir lá tranquilo, que vocês vão ter acesso aos textos. Feito? Vamos convidar vocês para fazer uma prece comigo? Vamos lá? Tamo junto? Então eu vou pedir para que você deixe um pouquinho, tire a mão um pouquinho do teclado, tire um pouquinho a mão do celular, que você possa, feche um pouquinho os seus olhos, dá aquela respiradona funda, solta devagar. Vamos elevar o nosso pensamento até Deus Pai Todo-Poderoso, Criador de tudo e de todos,
que Ele possa permitir que os bons espíritos, que são os seus enviados, seus mensageiros, né, de luz, possam estar conosco em mais um encontro. Que eles possam nos inspirar, que eles possam nos conduzir, para que possamos tirar o máximo de proveito que podemos. E que Ele também nos livre das investidas dos espíritos que ainda insistem em querer fazer o mal. E que onde quer que você esteja agora, neste momento, que você sinta-se envolvido por essa atmosfera fluídica benéfica. Muito obrigado. Ok? Chega de lero-lero que vem cá, vamos lá. Ó, não esqueça, por favor, não esqueça de curtir, não esqueça de compartilhar, não esqueça de divulgar, porque muitos, às vezes em determinados grupos, né, não têm acesso ao estudo. Então é uma oportunidade de você poder levar esse conhecimento simplesmente divulgando. Emmanuel nos fala que, né, uma das bênçãos que nós podemos fazer para retribuir essa doutrina maravilhosa é a sua divulgação. Então, vamos divulgar, vamos curtir, vamos se inscrever aí. Para quem ainda não se inscreveu no canal da USE, por favor, dá uma força para a gente aí. Nós precisamos acarear mais inscritos, que quanto mais inscritos tiver, melhor será. Feito? E hoje nós vamos entrar, né? Olha lá, ó, no primeiro, né? Dando início, né, a continuidade, perdão, no primeiro diálogo entre o crítico e Kardec. Feito? E lá, logo nessa continuação, ele vai falar, né, de uma coisa muito interessante e sempre muito atual. Por quê? Olha só, vamos dar uma olhada na pergunta. Olha a pergunta que o visitante, né, o crítico no caso, vai fazer para Kardec. Olha lá. Ó. Não procurais, pois, fazer prosélitos? Olha lá, essa é a pergunta que Kardec recebe deste visitante, né, no caso aqui, como está no livro. Ok? Aqui nós temos que atentar para uma coisa muito interessante, que é essa questão do prosélitos, de proselitivo. Então, eu vou ler, eu acho que melhor, eu vou ler a resposta primeiro, depois a gente vai bater um papo sobre essa questão, ok? Não, vamos lá, vai. Primeiro, vamos definir o que é esse prosélito. Então, eu acho que é interessante a gente, né, definir antes de continuar, acho melhor agora do que depois, né, para a gente poder discutir com mais propriedade. Okay? Então, o que significa esse prosélito, na verdade? O prosélito é aquele que se converteu a uma religião diferente da que tinha. Indivíduo que aderiu a uma doutrina, uma ideia ou um sistema, um partidário sectário. Proselitismo é a atividade de criar prosélitos. Então vamos lá. Nós conhecemos pessoas que querem a todo custo te converter para a religião dela. Não precisamos nem citar, né, quem faz isso. De alguma forma todas, né, inclusive até às vezes no espiritismo. Mas a gente tem que procurar que o espiritismo pode notar que a gente não tem essa característica, que é a característica de algumas religiões mais bem estabelecida na sua raiz. Eles querem a qualquer custo te levar para o culto dele, para a igreja dele, para a célula dele, para qualquer coisa dele. Porque ele acha que aquele local dele é o melhor. Tudo bem. Só que às vezes eles usam estratégias que são ferrenhas. Eles não te dão paz às vezes. Tem uns que acordam até domingo de manhã para bater palma lá,
para tentar te fazer de prosélito. Tem uns que levam a sério isso, ok? Mas vamos então agora à resposta de Kardec, ok? Vamos lá com Kardec. A resposta é um pouco longa, mas a gente vai com calma aí, tá? Olha lá. Para que buscarmos fazer-vos prosélito, quando não o quereis ser? Por quê? Vamos lembrar aqui que anteriormente, né, ele já falava de antemão para Kardec, né, esse crítico, né, o visitante, que a mente dele não dava para isso, ou seja, que não ia entrar isso na mente dele, tá? Que ele não admitia certas coisas que o Espiritismo estava propondo. Então aqui, ó, ele está já falando, para que buscarmos fazer-vos prosélitos, quando não quereis ser? Ou seja, ele já não queria ser, tá? Kardec vai continuar dizendo, não pretendo forçar a convicção alguma. Quando encontro pessoas que sinceramente desejam instruir-vos e dão-me a honra de pedir-me esclarecimentos, olha lá, hein? Folgo, né? Kardec fala, folgo e cumpro um dever respondendo-lhes os limites do meu conhecimento. Quanto aos antagonistas, ou seja, aqueles que vão contra, né? Porém que, como vós, tem já convicções arraigadas, não tento um passo para delas arredá-los. Atento a que é grande o número dos que se mostram bem dispostos, para que possamos perder o nosso tempo com aqueles que não os são. Então aqui Kardec ele vai até continuar, tá? Depois, se vocês quiserem pegar aí, a gente pode até ler na íntegra, né? Kardec vai continuar o texto dizendo que eu estou certo de que, diante dos fatos, a convicção há de vir mais tarde ou mais cedo, e os incrédulos hão de ser arrastados pela torrente. Por ora, alguns partidários de mais ou menos, né, nada alteram na pesagem, pelo que nunca me vereis incomodado para atrair as nossas ideias, aqueles que, como vós, sabem as razões que têm para fugir delas. Então, olha só, o que Kardec está propondo aqui. O Espiritismo não é para aquelas pessoas que já estão, entre aspas, bem estabelecidas nas suas seitas, nas suas religiões. Não, o Espiritismo não é para esse pessoal. O Espiritismo é para quem quer mais, para quem quer dilatar um pouco o seu pensamento, não precisa nem ser às vezes espírita, mas que querem ter um conhecimento e tudo mais. Então, o Espiritismo Kardec propõe para isso, ok? Não é para você que já é um católico, um protestante, que está legal lá, que está tudo certo, continua. Tanto que Kardec vai falar assim, não quero arredar um passo para tirar você de lá. Ou seja, ele não pretende fazer você um prosélito, ele não quer isso, ok? Mas, vamos entrar mais um pouco nessa questão do prosélito, que eu acho muito interessante. Eu tenho uma visão no movimento de muito proselitismo aí disfarçado, tá? Então a gente viu que, né, vamos dar uma repetida aí, que prosélito é aquele adepto, né, aquela pessoa que passou a fazer parte de uma seita ou, no caso, de um partido, etc. Ou seja, você é um católico e eu quero que você torne-se um espírita. Então eu vou ficar lá, né, até que você venha de alguma maneira. Então o prosélito é aquele que se converteu a uma religião diferente da que tinha. Ou seja, ele mudou de lado, ok? Indivíduos que aderiram a uma doutrina, ideia, sistema ou um partidário sectário. Proselitismo é a atividade de se criar prosélito. Então vamos lá. Pelas essas definições que eu passei para vocês, bem simples, né, não há nada tão técnico, compreende-se que se nós fazermos uma propaganda do Espiritismo, é disseminar as suas ideias, suas informações e conhecimentos.
dentro de um contexto de grupo ou até de sociedade, né, que seja, tá? Só que tem um detalhe, fica muito bem claro que essa divulgação, ela não tem uma intenção de converter as pessoas. Um exemplo, eu vou fazer a chamada do estudo. Vamos estudar o livro O que é o Espiritismo? Pronto. Se você quiser, meu amigo, tudo bem. Se você quiser vir com a gente, igual o pessoal que eu estou vendo aí lá de Macaubal, minha querida Silvia, vamos junto. Tá? Se você não quer, fica tranquilo. Eu não vou ficar insistindo, né, e martelando que o meu estudo é o melhor, que é isso, que é aquilo, que o Espiritismo é isso. Não, eu não vou. Eu só faço a propaganda. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes algumas pessoas, né, eles falam que toda e qualquer propaganda é sinônimo, tá, de prosélito. Não, nem sempre. Nem sempre essa propaganda ela tem um conteúdo, né, embutido aí nessa questão do prosélito. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Por quê? Porque o Espiritismo ele não tem esse viés de prosélito, de proselitismo. Ele não tem isso. Não tem. Tanto que Kardec, na Revista Espírita, em dezembro de 1861, tem um tópico lá chamado Organização do Espiritismo. Então, olha só o que ele vai nos trazer. Vamos lá, vamos juntos? Mas, vai dizer Kardec nesse trecho, né, dezembro de 1861, Organização do Espiritismo. Mas, aos que têm a coragem de sua opinião e que estão acima das mesquinhas considerações mundanas, diremos que o que tem a fazer se limita a falar abertamente do Espiritismo, sem afetação, como de uma coisa muito simples e muito natural, sem pregá-la, sobretudo sem buscar nem forçar convicções, nem fazer prosélitos a todo custo. Então aqui Kardec ele deixa muito bem claro que o objetivo do Espiritismo é lá, nem fazer prosélitos. O Espiritismo não deve ser imposto. Vence a ele porque dele se necessita e porque ele dá o que não dão as outras filosofias. Então vamos lá. Nesse finalzinho de trecho nós temos que tomar uma atenção redobrada. Por quê? O Espiritismo não deve ser imposto. Isso para ninguém. Tá? Vence a ele, olha só, porque dele se necessita. Então não é o Espiritismo que precisa de nós. Ok? Não é. Não é. Vence a ele porque dele se necessita. E porque ele dá o que não dão outras filosofias. É aquilo que nós comentamos anteriormente. Se você está bem na sua religião, você está legal, você está bem estabelecido e aquilo que você quer, continua. Vai de boa. O Espiritismo não é para você. Mas aqueles que querem algum questionamento diferente, para aqueles que querem saber um pouco mais, entender um pouco melhor a dinâmica da vida, a dinâmica da alma, aí sim. Então, Kardec coloca, a convicção não se impõe, diz Kardec. O Espiritismo não é uma doutrina interessada em quantidade, senão, se esta é possível, né, oferecer qualidade. Ou seja, não é que a gente não pode ter um centro lotado, pode, claro que pode, deve, mas também tem que ter qualidade, não é só quantidade, como em outras a gente vê. O que importa é a quantidade. Notemos que ele sempre se preocupa com a qualidade, não com a quantidade. Então ele vai até falar que o que adianta termos, né, X milhões se isso causa até inveja? E de que adianta ter, né, o rótulo de espíritas se não temos a consciência de sermos espíritas de fato?
Então, esse interesse pela quantidade existe sim naquelas religiões, naquelas doutrinas onde o conhecimento às vezes não faz parte da formação do adepto, que ele não pode questionar, que ele não pode aprofundar. Não é o nosso caso. Então, eu quero perder um tempinho mais ainda, né, se assim eu posso dizer, com essa questão do prosélito. Okay? Acho interessante ainda que Kardec, ele, além de condenar, né, o proselitismo, eu vejo da seguinte forma: um prosélito de duas maneiras. Existe, né, no geral, a gente pode dizer, dois tipos de prosélito. Dois tipos, ok? Um direto, né, que é aquele quando a pessoa vai e fica em cima, né, e tenta a todo custo te levar, não importa os argumentos, ela vai te argumentar, né, mediante o problema e vai te tentar mostrar e tudo. Esse a gente já conhece muito bem. Só que o que muitos às vezes não atenta, e eu tenho um olhar muito crítico para isso, é o que eu vou dizer, tá? Nem sei se existe, mas é o que eu estou falando, tá? É aquele proselitismo indireto. Indireto. Então eu quero fazer uma pergunta para vocês não ficar dormindo aí no computador, no tablet ou no celular, tá? Eu quero fazer uma pergunta muito simples, mas eu gostaria que vocês respondessem. Então, lembrando, né, eu esqueci de falar no começo, esse estudo, na verdade, é uma troca de informações. Não é o fato de eu estar aqui como um facilitador desse estudo, a gente está junto. Eu aprendo com vocês, assim como a gente troca informações, um vai aprendendo com o outro. Então é importante vocês participarem para mim poder saber como que eu devo levar isso. Como que é o caminho que eu devo melhor tomar para poder atender melhor, para vocês absorverem melhor o conteúdo. Ok? Então, sai aí sai não, né? Não fica se escondendo no chat, não. Dá sua opinião, nem que for errado, não importa. Mas participa, é importante essa participação. É muito importante. Vocês não têm noção de como isso é bom, tá? Porque vai nos norteando, ok? E nós temos pessoas no chat para auxiliar, nós temos a Luísa, temos o Fábio Fadel, tem a Cristina. Vamos aí, gente, vamos aí, tá? Eu quero fazer indiretamente no movimento espírita como os centros, ou os dirigentes, ou até oradores, né, fazem prosélito indiretamente. Como que vocês observam, se é que vocês observam essa questão? Eu tô com vocês no chat aí, tá? Celinha, boa tarde. Chile, boa tarde. Marcos Ávila também está por aí. Vamos lá. Chile, vamos lá. Fábio. Vamos aí. Tô com vocês no chat esperando. Maria Holanda. Boa tarde, Maria Holanda. Tô aguardando. Vamos lá, gente. Quero a sua Pedro Ribeiro, vamos lá. Braga, Portugal. Seja bem-vindo, viu, Pedro? Obrigado mais uma vez pela sua participação. Tô aguardando aí. Como que a gente faz prosélito indiretamente?
Enquanto isso eu vou tomar uma água aqui. Eu acho que o pessoal está um pouco meio tímido hoje aí no chat, aí eles não querem participar, hein? Então vamos lá. Como que indiretamente eu posso estar fazendo proselito no meu centro espírita, às vezes, sem me aperceber? Às vezes não é por maldade, tá, gente? Às vezes não é por maldade, não. Às vezes o cara tá fazendo e nem sabe o que é. Ou se a gente pode também encarar isso como um prosélito, tá? Como um proselitismo, no caso. A gente não pode também taxar, tá? Aqui a gente só está levando a discussão, a reflexão, ok? E o objetivo é esse. De que maneira? O proselitismo, às vezes, indireto, ele aparece, às vezes, geralmente nos livros, nas crônicas, e nos comentários escritos, às vezes por pessoas muito bem intencionadas, mas às vezes muito mal orientada. Às vezes o cara nem ele se apercebe disso, ok? Então utilizam-se de afirmativas sem fornecer elementos, né, comprobatórios. Eles jogam a informação no ar e não se preocupam em saber se aquilo tem um cunho que ajuda, né, que justifica, que às vezes, né, bate com a doutrina ou não, ok? Às vezes tem muitos textos que são mais nocivos do que úteis à causa, e é isso que a gente tem que ficar atento, tá? Então, nessas mídias de livro, de texto e tudo mais, tem muitos que fazem prosélito disfarçado ou indireto, às vezes não é que é por maldade, tá, gente? Vamos deixar claro isso, daqui a pouco a gente vai começar a crucificar eu aí com pedrada fluídica aí, tá? Como a gente pode fazer um proselitismo indireto? Na tribuna, aqueles assim como eu, temos o Fábio, temos o Marcos e tantos outros aí que estão na tribuna sempre, né, no púlpito, no tom da doutrinação. Às vezes o expositor ele usa de inflexões estudadas, às vezes, né, aquela coisa para impressionar. Tem muito orador, olha, vou falar na real, tem muito orador que se diz que estuda Kardec, ele só decora texto, só decora. Você saiu daquilo lá, é raso, é superficial. E a gente nota muito bem, a palestra do cara é decorada. Tudo bem, nada contra o decor, mas Kardec ele tem que ir muito além desse decor. Kardec ele é reflexão, ele é pensamento, você tem que estar ali focado, você tem que argumentar, você tem que desmiuçar, aprofundar, mergulhar. Você não pode ficar só na decora. Tanto que se você faz uma pergunta, tem um orador aí que você fala, vê a exposição do cara e fala, nossa, o cara, né, sabe tudo. Não, não é que ele sabe, ele decora. Aí depois ele vai te mandar um monte de coisa aí no privado para perguntar X coisas, X coisas, sendo que aquilo ele já teria que estar sabendo. Então essas inflexões são isso. O cara impressiona, mas não tem conteúdo. Okay? Muitos possuem o conhecimento, né, muito raso, muito superficial. Tá? Por quê? Muitos querem agariar, conquistar ouvintes, né, ou, no caso, né, mais palestras, mais isso, mais aquilo. Nada contra, tá? Nada contra. Só que às vezes ele utiliza de meios superficiais. Tá? Às vezes ele quer impor uma convicção, sendo que Kardec fala, o próprio Kardec fala que o Espiritismo não se impõe, sem um conhecimento se é verdadeira a informação ou não. Cita coisas aleatórias que não são, né? Às vezes encadeia alguma expressão de impacto, né? O meu amigo Jorge Medeiros lá do Rio que fala sobre isso, né? As expressões de impacto, né, causa aquele monte de coisa sem ter fundamento nas obras fundamentais. Tá? E assim é. Mas também há um outro tipo que eu vejo de prosélito indireto,
nos próprios centros espíritas. Então, aquele que você, que é dirigente espírita, que nos assiste agora, ou aquele que posteriormente vai nos assistir, não nos leve a mal, às vezes, nas reflexões. Mas a gente tem que atentar muito para isso. Por quê? No centro, a linha proselitista, ela se dá de diversas maneiras. Às vezes, não é por maldade, tá? Mas às vezes de uma forma inconveniente, né? De uma forma assim, disfarçada, muitas vezes. Vou te dar um exemplo. Seja muito sincero, mas seja muito sincero mesmo agora. Eu vou colocar duas situações para vocês, tá? Que nos acompanha. E vocês vão me falar se é a 1 ou se é a 2. Vocês só vão responder isso. Se é 1 ou se é a 2. A hora que eu fazer a pergunta, tá? Então vamos colocar aqui, ó. Centro número 1. Tá? Centro número 1. É um centro que você vai, assiste uma palestra. Aí ao final da palestra, temos uma sala onde vai haver, né, os passes magnéticos. Então você entra lá, você senta, fecham a porta, né, da salinha do passe lá, da câmera do passe. Tá, legal. Você fechou os olhos, às vezes tem uma pessoa que fala alguma coisa, né? Direcione o seu pensamento a Jesus, aquela coisa, beleza. Aí vem o passista, impõe as mãos, sem falar nada, sem balbuciar nada, sem fazer nada, tá? E aí, de repente, olha, pode se levantar, vamos com Jesus e os bons espíritos. Ótimo. Esse centro número 1. Tá, agora eu vou colocar uma outra situação. Centro número 2. Ok? Esse centro número 2 também tem palestra, tudo. Aí na palestra você ouve ela, beleza. Aí chega na hora do passe. Aí na hora do passe você entra na sala e tem poucas cadeiras. Tá? Você entra lá, aí tem 5, 6 médiums em volta de você. Todos com as mãos impostas, um começa a falar uma coisa, aí o outro fala outra, tal, aí começa a passar a mão no teu corpo, né? Aquela coisa, né? Toca no seu inteiro, beleza. Aí você fica lá uns 5 minutos. Aí você vai embora. Qual desses dois centros? Centro número 1 ou centro número 2 que você volta para tomar o passe e assistir a palestra? Seja sincero. Qual? Estou com você no chat para poder ver essa pergunta, a resposta dessa pergunta. Vamos lá. Vamos lá? Estou contigo. Estou acompanhando aqui, tá? Pode ir. Olha, eu já vi aqui boa parte das perguntas, das respostas, perdão. Os que responderam o número 1 são aquelas pessoas que já têm um direcionamento doutrinário um pouco melhor. Mas vamos refazer então essa pergunta, tá? Se você, agora uma outra pergunta, também quero resposta, tá? Se você está indo pela primeira vez na casa, você não tem um conhecimento doutrinário, tá? Não tem nada. Lembra do centro número 1? Você vai, assiste a palestra, entra na salinha, rapidinho lá, impõe as mãos, um médium passista e você vai embora.
Centro número 2, você assiste a palestra, tem meia dúzia de médium lá falando, passando a mão no teu corpo, fica 5 minutos lá sentado e vai embora. Se você é um iniciante, que não tem um conhecimento, às vezes doutrinário, um pouquinho, né, das obras fundamentais, não conhece um pouquinho, qual desses dois você voltaria para assistir a palestra e tomar passe? Estou com vocês novamente aí no centro. Olha, muito bem, Márcia. É isso realmente o que acontece na prática. Se vocês estão falando número um, porque você já tem um conhecimento adquirido, tá? Mesmo que seja ainda pouco, mas tem. Sabe como que é a dinâmica do centro. Mas para aqueles, eu tenho feito um estudo paralelo de pessoas que vão a primeira vez ao centro, ou que até mesmo eu indico para ir e vão, elas relatam que às vezes ela foi em determinado centro e lá o passe é fraco. Olha só, o passe é fraco. E que ela foi em um outro centro, onde o cara pisava, passava a mão e tudo mais, lá ela se sentiu melhor. Para aquele que não tem um conhecimento ainda, mesmo que seja pequeno, ele vai voltar no 2. Isso é fato. É uma maneira, tanto que se você pegue os centros que fazem um passe mais especial, aposto que ele vai ter mais público do que o centro que só tem um. Nada contra quem utiliza o passe de uma maneira ou outra. Não, não é isso. A gente não está levantando qual que é a maneira correta do passe. Não é isso. Nós só estamos falando de como o passe pode ser um proselitismo. Ok? Como que isso pode ser? Então, essa é a questão. É isso que nós temos que refletir. Ok? Por quê? Como o Fábio mesmo está dizendo no chat, as pessoas gostam do maravilhoso, do sobrenatural, que nós vamos ver aqui também nesse livro futuramente. Tá? Justamente por isso. Porque se você for ver esses centros que tem um tipo de passe especial, se assim posso dizer, ele tem mais adeptos do que o número 1, que às vezes é o normal. Ok? Vamos ver um outro tipo de proselitismo que acontece nos centros. Ok? No próprio centro, o atendimento fraterno. Por quê? Mas ali, atendimento fraterno não é um só? Depende. Aqui também eu não quero ditar regras do que é certo ou que é errado. Cada centro faz o seu. Mas eu tenho observado que pessoas que vão a determinados centros, no qual narram como foi esse atendimento fraterno, é aquilo que o Fábio volta a falar, aquilo que o Fábio colocou no chat aí, e que tem algo mais de sobrenatural. Tem pessoas que fazem um atendimento fraterno mediunizado, tá? Nada contra, tá? É uma opção que o cara deixou lá. Mas assim, vamos colocar outra coisa agora. Centro número 1. Eu vou lá, estou passando por um problema, aí eu procuro o dirigente, aí ele vai me explicar o seguinte: olha ali, é o seguinte, cara, nós temos um atendimento fraterno, chega meia hora antes aí, fulano vai te atender. Ótimo, beleza. Aí eu vou lá, conto para ele, assim, tá, beleza. Vai fazer isso, 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 beleza. Aí eu vou num outro centro, o cara, peraí que eu vou chamar o guia aí, e você conversa com ele.
Você acha que eu vou voltar no centro 1, no qual o cara me atendeu de corpo e alma lá, natural, né, em pessoa, ou eu vou voltar naquele que tem um médium, que tem um cara que tem um atendimento fraterno mediunizado? Nada contra isso, só estou dando exemplos, tá? Claro que se a gente for ver, esse atendimento mediunizado vai atrair mais público do que um. Não sejamos ingênuos. Isso também é uma forma de fazer prosélito, tá? E assim vai. Então, mais uma vez eu quero frisar, nada contra, tá? Nada contra mesmo. Cada centro tem o seu modo de gerir, o seu modo de administrar, o seu modo de se colocar a critério de todos, a serviço de todos, tá? Mas o sobrenatural e o maravilhoso não cabe para nós. Por quê? Tudo isso tem um envolto de misticismo, de rito, e o espiritismo não se dá bem com isso. Não dá. É a água e o óleo, isso não se mistura. Vou trazer um texto para vocês verem o que eu estou dizendo. Vamos fundamentar o que eu estou dizendo. Tem um texto na Revista Espírita de 1865, de fevereiro, chama Da Plenitude do Espiritismo. Ok? Vamos juntos? Vou colocar para você, olha lá. O Espiritismo, apoiando-se não numa ideia pré-concebida, mas em fatos patentes, está ao abrigo dessas flutuações e não poderá senão crescer à medida dos fatos que forem vulgarizados, melhor conhecidos e melhor compreendido. Então, olha só a bela informação que Kardec nos traz, né? Tem uma bela e importante missão, entendeu? Que é espalhar luz ao seu redor. Então, ele vai falar isso para nós também na Revista Espírita de 1861. O objetivo do Espiritismo, vai dizer Kardec, né? Tem uma bela e importante missão: espalhar luz ao seu redor. Então ele vai dizer isso na Revista Espírita de 1861. Então, para a gente fechar esse bloco, né, o Espiritismo não faz prosélitos, ok? Pessoas, antes de avançar para mais uma questão entre o crítico e Kardec, tá tudo bem? Pessoal do chat aí, tá tudo certo? Podemos prosseguir? Como que tá isso aí? Tá tudo certo? Marcos Coach chegando. Olha, o Marcos Augusto, ele tá... O coach, né? Ele tá... Elaine, você nunca chega atrasada. Ele tá relevantando uma coisa muito interessante. Marcos Augusto Coach, ele fala assim: eu auxiliei em uma casa, ele está falando aqui, né, num centro, né, no caso, né, ele está falando um centro. Kardec não fala casa, fala centro, né? Que os assistidos materialmente tinham que assistir a palestra para pegar cestas básicas. Olha, Marcos, eu vejo de duas formas essa questão, tá? Primeiro, eu sei que muitos vão a esses centros, e eu faço parte de um trabalho, né, ao qual a gente está em contato direto nessa questão, Marcos. Eu vou falar eu a ler, tá? Eu a ler. Nós sabemos que a verdadeira caridade, né, apregoada pelo Espiritismo, ela não se coaduna com isso, né? Porque ela tem que ter o componente, né, do não interesse, né, desinteressado.
Tudo bem, eu até entendo. Mas no nosso atual estágio, às vezes, Marcos, eu acho isso necessário. Eu vejo um lado positivo nisso. Por quê? A pessoa poderia simplesmente ir lá, Marcos, e falar o seguinte: ó, eu vou pegar minha cesta e vou embora, beleza. Mas às vezes, se você vem, convida ela para uma palestra, até às vezes você atrela isso, fala, ó, o pessoal que só vai pegar a cesta se participar de um estudo, de uma palestra. Marcos, eu te falo de coração, vá ao Arroio, conversa com o Marcos Ávila, vá um sábado no Arroio que tem estudo, que tem para que voltar tudo certinho, e você vai ver a evolução que teve esse pessoal nesses últimos 2 anos para cá. Muitos no começo eram obrigados a ir para pegar a sua cesta. É fato. E eu era um que votei a favor disso. Tá? Só que tem um detalhe. Hoje eles vão por livre e espontânea vontade. E vou mais além. Se você vê o estudo que eu faço com ele, Marcos, estudo do livro dos Espíritos. Isso a gente dá o estudo do livro dos Espíritos, Marcos, só para você ter uma ideia, para 100, 120 pessoas que não são espíritas. São católicas, são protestantes, são bandistas. Tá? E se você vê a lucidez deles, as perguntas e a participação, é de dar inveja a qualquer centro. Te falo de coração. E te convido aí você ver na prática isso. E se você vê hoje como eles estão, olha, é algo surpreendente. Então eu te falo que às vezes, Marcos, não tem nada de maldade nisso. Pelo contrário, talvez eles vão dar muito mais valor na parte, às vezes, do estudo daqui a pouco do que a parte material. Você escute o que eu estou te falando. Escute o que eu estou te falando. Porque às vezes a pessoa ela não quer só a parte material. Ela também quer algo mais. Ela quer saber o porquê que isso está acontecendo com ela. O porquê que ela acordou achando que Deus é injusto. E etc. Então, às vezes, Marcos, veja também com bons olhos isso. Às vezes nem sempre é assim. Ok? Depois a gente pode voltar a conversar sobre. Então vamos lá. Vamos partir para mais uma. Olha lá, o visitante novamente com Kardec. E olha só o que ele vai dizer para Kardec. Há mais interesse em convencer-me do que supondes. Permites que me explique, olha só, com franqueza, e prometeis-me não ver ofensa alguma nas minhas palavras. São as minhas ideias sobre a coisa em si e não sobre a pessoa a quem me dirijo. Posso respeitar a pessoa, olha só, sem participar das suas opiniões. Olha que interessante. E é muito interessante isso que ele falou. Vamos aprender um pouco também com o crítico, ok? Por quê? Olha só o que ele fala. São as minhas ideias sobre a coisa, ou seja, sobre o espiritismo que ele, que não cabe na memória dele lá, na mente dele, em si, e não sobre a pessoa a quem dirijo. Olha só, ele está deixando isso muito bem claro para Kardec. Então, o que nessa questão da crítica, o que a gente vê muito hoje no movimento espírita? Um exemplo, solta aí um texto. O texto é do médium X, tá? Y, Z, sei lá. De repente, o pessoal às vezes me remete a alguma coisa que ele acha que não está em conformidade, alguma coisa que não está legal. Aí eles mandam, Ale, dá uma olhada para mim aí, vê se isso tem relação com as obras fundamentais de Kardec ou não. E às vezes a gente vai tentar esclarecer, dentro do nosso possível, tá? Quando não, eu dou uns gritos aí. Só que tem um detalhe. Aí você argumenta, olha, o fulano falou isso no texto, mas Kardec fala isso. E eu volto pro cara. Aí é com um cara.
Aí, o que já aconteceu? Tá? Já aconteceu que a pessoa acha que eu não gosto do tal médium. E não tem nada a ver. Nada a ver. O Kardec, ele sempre nos ensinou que a crítica a textos, né, a crítica literária, ela tem que existir. Isso em todas as obras. E a gente viu isso logo no preâmbulo, né, no primeiro encontro. A crítica, ela só é aceita por quem conhece. Então, só que essa crítica, tá, não é a de hominem, no qual eu, para defender uma tese, eu ataco a pessoa, ou derrubo ela, ou engrandeço ela para validar. Não, não é isso. Eu estou falando do texto, eu não estou querendo saber quem que é o médium. Se ele é X ou é Y. Tá? E às vezes as pessoas levam, o cara lá não gosta do fulano, ou não gosta de mim, porque ele falou isso. Não, não tem nada a ver. Uma coisa são a crítica literária, a crítica em textos, em livros, até mesmo em palestras, tá? E outra coisa é a pessoa. Às vezes quando me mandaram lá um trecho de uma palestra, o cara falou uma coisa que, no meu modo de ver, não está dentro das obras fundamentais. Eu vou argumentar, eu vou levar os textos e mostrar para a pessoa, olha, assim, assim, assim. Aquela palestra que você me enviou, estou te enviando alguns textos para você dar uma lida e tirar suas conclusões. Aí teve um palestrante, né, que acho que vazou isso aí e falaram que eu falei algo assim, e o cara simplesmente virou a cara comigo. E aí passou um tempo, eu trombei com ele, né, numa cidade, e aí conversei com ele tudo, e aí ele jogou limpo, graças a Deus que ele jogou a limpa a coisa. Aí eu expliquei para ele, mas não tem nada contra a pessoa. Ok? Até falei da fala dele, o que era, e não falei também nem que é certo nem que é errado. Mas apenas remeti novamente à pessoa que me enviou os textos de Kardec. Ok? Então, olha só o crítico dando uma lição para nós aí, que a crítica ela está associada à ideia, ao texto, à literatura, não à pessoa. Ok? E Kardec ele vai responder ao crítico dizendo, vamos lá. O Espiritismo, olha só, me tem ensinado a desprezar essas mesquinhas suscetibilidades do amor próprio. Olha só o que Kardec está dizendo. Então o Espiritismo ensinou a ele a desprezar as mesquinhas suscetibilidades do amor próprio e me não ofender com palavras. Se as vossas expressões saírem dos limites da urbanidade e das conveniências, apenas concluirei que sois um homem mal educado e não irei além. Olha só, Kardec já fala logo de prazo. Vamos continuar com ele. Olha lá o que ele vai dizer agora. Quanto a mim, antes quero que os outros fiquem com os defeitos do que compartilhar deles. Vedes, só por isso que o Espiritismo já serve para alguma coisa. Já vós disse, Senhor, não tenho a pretensão de fazer adotar a minha opinião, respeito a vossa. Se é sincera como o desejo, que respeiteis a minha. Olha só. Acreditando ser o Espiritismo um sonho sem sentido, disseste, sem dúvida, vindo à minha casa, vou ver um louco. Confessai-o francamente, pois com isso não me escandalizei. E aí ele vai continuar. Olha só que legal, para a gente fechar. Olha o que ele fala aí. Todos os espíritas são loucos. É coisa sabida. Pois bem, se julgais assim, eu tenho o escrúpulo de transmitir-vos a minha enfermidade mental e causar-me espanto ver-vos com tal pensamento. Buscar uma convicção que vos vai colocar no número dos loucos. Se já estáis persuadido
de que não conseguiremos convencer-vos, passo que destes é inútil, visto que só será, por fim, uma curiosidade. Abreviemos, pois, por favor, porque me falta tempo para perder em conversações sem objetivo. Olha, este é Allan Kardec. Olha só. Então, o que a gente pode tirar desse diálogo aqui? Eu quero chamar a atenção para alguns trechos dessa resposta. O Espiritismo me ensinou a dar pouco valor aos mesquinhos interesses do amor próprio. Olha só. Olha o que Kardec fala para nós. Parece um poeta falando, né? A não me ofender com palavras. Olha só, a não me ofender com palavras. A calar quando palavras ofensivas escapam da boca de pessoas que considero mal educadas. Vede, só por isso o Espiritismo serve para alguma coisa. Então tá, se Kardec está falando tudo isso, eu quero provocar uma outra reflexão em vocês. Nós estamos aprendendo com Kardec? Essa é uma reflexão. Será que nós, digo nós, porque claro que eu me incluo, estamos aprendendo isso com o Espiritismo? Será que nós estamos deixando o nosso amor próprio para dar valor às mesquinharias, ao combate, ao prosélito? Será que nós não estamos nos ofendendo com palavras jogadas sem fundamento? Tem pessoas que tiveram, né, o Fábio até relatou numa live essa semana, que ele colocou um negócio no Facebook e ele só teve pancada fluídica. Tá, olha só. Às vezes a gente nem sequer leu direito o post, você já sai descendo a pancada. Então, vejamos, observamos melhor nós. Será que nós estamos nos ofendendo com palavras jogadas sem fundamento? Por que eu vou me envolver em tramas, né, em combates desnecessários? Será que nós estamos nos calando mediante os comentários infundados? Porque se eu sei que um comentário é infundado, por que eu vou perder tempo para ficar com ele? O tempo se encarrega disso. Deixa, vamos aprender com Kardec. Vamos aprender com ele. O Espiritismo serve para alguma coisa, e é isso que ele está falando. Então, como que nós estamos nos portando? Como que isso está em nós? Porque a gente tem que ter esse discernimento, essa lucidez que Kardec está tentando nos passar. Porque não dá para a gente ficar em combate, né, nessa coisa de amor próprio. Não, nós temos que ver o bem comum. Kardec sempre colocou isso para nós. Nós temos que estudar, nós temos que trabalhar. Fora da caridade não há salvação. A gente tem que estar sempre prontos a ajudar. E é isso, a gente não tem que ficar perdendo tempo com discussões que não vão te levar em nada, com pessoas que não te somam, pelo contrário, só te atrapalha. Para que você vai ficar justificando coisas para pessoas que não estão nem aí com a sua justificativa? Por que você às vezes está perdendo tempo em trazer prosélitos, sendo que às vezes nem teu papel você tem desempenhado a contento? Então, vamos refletir um pouco, ok? Nosso horário já deu, tá? Antes, vamos fazer uma selfiezinha nossa aí. Tira um print da tela aí, ó, de nossa live, publica para nós aí no Face, no Insta, marca a gente que a gente vai compartilhar também, ok? Você também que nos assiste posteriormente também, faça isso. Marca a gente, convida mais pessoas, vamos estar juntos no próximo encontro, no próximo domingo, ok? E eu só tenho a agradecer. Peço que você curta, peço que você se inscreva, peço que você compartilhe e peço que você leve contigo a minha gratidão. A minha gratidão pela sua presença,
Gratidão pela sua divulgação, pelo seu amparo. Tá? Eu quero deixar muito clara essa questão da gratidão. Tenho uma imensa gratidão por todos que sempre estão nos auxiliando de alguma maneira. E eu quero convidar, antes, para a gente encerrar, fazermos uma prece de encerramento. Tira um pouquinho a mão do teclado, do computador, do celular, do tablet. Deus Pai, eu só quero te agradecer. Só quero te agradecer pela oportunidade que me deste de aqui estar mais uma vez com essa turma maravilhosa. E esse pedido agora de gratidão eu quero estender a todos que aqui estão nos acompanhando e que vão nos acompanhar, que eles possam sentir a tua presença desses bons espíritos, seus enviados, como uma forma de gratidão, que eles possam envolvê-los numa atmosfera fluídica, positiva, salutar, e que eles possam envolver durante toda a semana, até o nosso próximo encontro. Fique com Deus, que Deus abençoe você imensamente. Uma ótima semana para todos. E olha, não vai esquecer, hein? Próximo domingo, aqui, nesse mesmo local, nesse mesmo horário. Traga você, traga mais pessoas. Se comprometa a divulgar. Vamos chamar as pessoas e eu conto sempre com você. Gratidão a todos.